Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre fraternidade e moradia. Sim, campanha da Fraternidade 2026. Eu sou o compadre Pedro. E eu sou o compadre Alexandre. Olha aí, a gente tá gravando. Tem que marcar isso, né, Alexandre? Tem que marcar isso. Nós pulemos a fogueira ontem e viremos compadre. Porque você, pra virar compadre, você pula a fogueira, né? Mentira! Ontem a gente participou do batismo do Francisco, momento muito bonito. Agradeço o Alexandre e a Rê por aceitarem essa missão. E agora nós é compadre. Inclusive, né, Ferreira? Encontramos até um dos 8 ouvintes numa conversa. Foi. Olha, eu vou pecar aqui muito, que eu não vou lembrar o nome do mano lá de Rio de Janeiro. RJ, né? Sim. 021. Tô até olhando aqui a rede social, ver se ele mandou um salve aqui. Não mandou, mas... Eu vou mandar. Você quer que eu mande um salve pra ele, não? Manda um salve, Pedro. Você, de barbinha esperta, cabelinho bem cortado, historiador, com belo sotaque do Rio de Janeiro, que mora perto da Tijuca, cuja esposa veio vestida de cores do Flamengo, você que veio fazer um bate-volta em São Paulo no último final de semana de novembro, e eu não lembro o seu nome, mas, cara, o meu fraternal beijo, abraço e aperto de mão. Tá bom assim, Ferreira? Tá ótimo, tá ótimo. E ele é professor de história também, isso não podemos deixar de citar. Não. Professor de história, exatamente. Então, salve dado aí. Mais alguma coisa pra falar, Ferreira? Você não passou mal não, né? Do churrasco não, né? Não, de jeito nenhum. Foi tudo muito bom, tudo muito agradável, um churrasco feito, né, na maestria de quem sabe fazer churrasco, né, Pedro? Exato. Meu cunhado é bom nisso. A família toda é boa nisso. Tomara muito que o Francisco herde mais essa qualidade da família. A família dele tem qualidades 1000, mas de churrasqueiro eles são bons. Vamos pro tema, Alexandre! Vai ser um ótimo pizzaiolo e um ótimo churrasqueiro e já tá bom demais, hein? Tá bom demais. É só não ser um canalha, o resto ele pode ser o que quiser. Vamos lá, Ferreira, vamos pro tema, Ferreira. Antes de tudo, pedir desculpa aí, porque chegou atrasado o começo de conversa, justamente porque a gente tava na correria de batizado e tudo mais, fim de ano, né, Ferreira? Muita correria, mas vocês ouviram aí o fabuloso discurso do Papa Francisco aos movimentos populares, um petardo. Cara, eu ia lendo e eu ia me arrepiando, e esse discurso cai como uma luva para se falar do problema da campanha da fraternidade desse ano, né, Ferreira? Sim. E a campanha da fraternidade sempre tem, né, esse lado que é chamar para a conversão do evangelho e um problema, né? Sim. E o que são os problemas na nossa vida, Pedro? São algo para ser resolvido, né? Então, não tem jeito. Quando a gente fala de campanha da fraternidade, a segunda palavra que vem junto com a fraternidade, a gente tem que dar um tom negativo, né? A moradia no Brasil e no mundo é um problema. Sim, sem dúvidas. Tem alguns dados aqui, né? É bonito, né? A gente está usando o texto base da campanha da fraternidade para crianças. Por quê? Porque ele tem mais desenho, né? E a gente gosta de ilustração, né? E tem uns dados aqui, né, Alexandre, das características de moradia brasileira. Primeiro, dados estatísticos de verdade, né? Por exemplo, no Brasil existem 300 mil pessoas morando na rua. Eu creio que esse número é maior, Alexandre. Com certeza. Creio que seja um número maior, não é? Existem 12.348 favelas e comunidades urbanas, ou seja, muitas vezes algumas, ou a maioria, de moradias precárias, não é? No Brasil existem 360 mil casas sem banheiro. Aí começa a complicar. Mais ainda, 55 milhões de pessoas do Brasil não vivem com saneamento básico. Ainda no Brasil, faltam 6 milhões de casas e 26 milhões de casas ainda precisam ser melhoradas. São os dados iniciais da situação de moradia no Brasil. Alguns números desses eu acredito que precisam de uma atualização. Eu acho que deveria se constar aqui também, nessa realidade de moradia no Brasil, quantos imóveis a gente tem desocupados.
Boa. Né? Que poderiam servir de moradia. Exato, porque tem muita casa sem gente e muita gente sem casa, né? É o que a gente fala sempre, né? E aí, Pedro, tem outra coisa que a gente pode problematizar, é porque as pessoas estão na rua, né? E para que serve a rua? Porque quando você pensa em pessoas na rua, você pensa no meio urbano. E Sim. por que você está falando de pessoa na rua? Podia ser pessoa na estrada, podia ser pessoa na praia, podia ser pessoa no campo. Então, outro problema que a gente não pode deixar de colar com essa ideia da moradia é da reforma agrária. Sim, sim. Aliás, essa é uma coisa que o Papa Francisco fala naquele discurso para os movimentos sociais, né? Sobre a urgência da reforma agrária. E ele fala que essas reformas agrárias são não só uma necessidade física de distribuir terra, mas é uma necessidade política, né? O mundo só vai ter paz se isso acontecer. No Brasil, isso só vai haver paz no campo. O pessoal fala, não vamos demarcar, vamos voltar ao marco. A gente já teve uma conversa sobre a FUNAI aqui, não é? Mas vamos voltar ao marco depois da Constituição e um monte de gente aí se apropriando de terra, grilando terra, um monte de produtor rural aí se ocupando de terra, terra perder de vista, e aí o MST tem que, às vezes, fazer uma ocupação aqui ou ali para mostrar que dá para se produzir de uma maneira sadia, sem machucar a terra, mostrando o quão urgente é essa reforma agrária, né, Ferreira? Agora, Pedro, tem um outro lado da coisa, né? Assim, se a gente pegar a questão da reforma agrária, tá bem colada mesmo com a própria segurança alimentar. Se a gente for pensar em termos de constituição do país, né? É isso tudo mesmo. Mas eu queria trazer uma outra reflexão, né, Tinho, do texto base para as crianças. A gente vê aqui a ideia de, além do direito à moradia, e aí, consequentemente, direito à terra, também a ideia de direito à cidade. E eu queria problematizar um pouco isso, né? Porque quando a gente fala cidade, a gente tem um estilo de vida que por si é predatório. Sim. Né? Se você for ver biblicamente, já existe uma crítica à ideia de cidade. Porque a cidade em si, ela não subsiste, ela precisa do campo, né? Então, nos vendem a cidade como se fosse uma coisa boa. E a cidade tem coisa boa, no geral, né? Mas a ideia da reforma agrária deveria nos levar também a uma reflexão do nosso direito ao contato com a natureza, né? E eu não sei se eu já falei aqui numa conversa, mas tem um conceito que eu vi há algum tempo atrás que eu achei fantástico, que ao invés de nós termos uma cidadania, nós deveríamos lutar pelo direito da florestania. Olha aí. Né? Ligado à ideia dos próprios povos indígenas, de qual nós somos originários, né? Todos nós, de alguma forma, né? Como brasileiros, que nós deveríamos, Pedro, reivindicar o direito à florestania, né? Ou seja, o direito a ter uma vida colada com o mundo natural, né? Sem romantizar a natureza. Sim, sim. E sem negar a cidade como esse lugar da segurança, esse lugar onde você pode viver em comunidade, né? Mas, né, para além da questão da reforma agrária, e isso está colado, repito, né? Reforma agrária, direito à terra, direito à segurança alimentar, também deveria estar ligado com o direito a uma vida menos poluída, a uma vida menos cercada de muro, entendeu? Sim. Então, nós, humanos, precisamos disso, né? Então, o mínimo seria a reforma agrária. O mínimo, né? Para que daqui a 200 anos a gente poderia estar falando de direito à floresta. Mas, minimamente, aqueles que estão ligados à terra, ou tiveram suas raízes na terra, não serem alienados desse seu lugar próprio, que ajuda o todo a funcionar, entendeu? Você falando de floresta, eu lembrei da música Refloresta, de Gilberto Gil, né? E dizer, né, manter em pé o que resta não basta, é preciso fazer a refloresta, né? É uma brincadeira com refazenda também. E de fato,
fato, né, não perder esse ponto, né, de origem, na verdade, né? Nós não originalmente, do ponto de vista antropológico, lógico, a gente não vem da cidade, né? O ser humano evolui na cidade. Mas você falou um ponto aí, Ferreira, que enquanto você falou do direito à cidade, eu estou recordando aqui o discurso do Papa, em que ele fala do direito ao bairro, né? Mas no sentido, e você disse isso muito bem, no sentido do direito de se viver em comunidade, o direito de se viver comunitariamente, de estarmos juntos, de haver algum tipo de organização, mesmo, não é, associação de bairro, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que, lógico, eu tô com esse discurso muito fresco na cabeça, mais do que o texto base, e talvez nessa conversa eu seja o contraponto justamente por causa do texto do Papa Francisco, né? Mas o que eu percebo ali, o que eu entendo ali, é que o Papa quer reforçar, ele diz isso no discurso, uma cultura de encontro também, né? Por exemplo, há estilos de casa e de moradia, e essa discussão é velha, né? Em que as pessoas são extremamente isoladas. E eu não estou falando de prédio como o seu, que eu moro, né? A gente é pobre, né? Mas esses tipos de moradias que são verdadeiros Olimpos, né? Inacessíveis e que não se chega... de uma cidade cada vez mais refratária, que não forma comunidade. Aqui em São Paulo agora, nesse exato momento, a Veja São Paulo colocou na capa o prefeito de São Paulo. Você viu isso aí? Vi. Plantando lá umas plantinhas, né? E dizendo cidade verde, né? A troco de quê? A troco de aporofobia, né? Que é aí, ó. A troco de ofender a lei Padre Júlio Lancelotti. Por quê? Porque tá removendo o povo de rua à força, não é? Removendo aí a turma que mora na rua à força, criando uns tais bosques urbanos cercados para dizer que a cidade vai respirar melhor. É um canalha, né? Porque o que ele tá fazendo justamente é isso. O que ele tá fazendo é não promover a cultura do encontro, mesmo que o encontro seja com um mendigo, seja com um andarilho, não é? Um pedinte, mesmo que esse encontro, e ele também precisa ser necessário, não é? Para revelar as mazelas da cidade, para revelar as mazelas que existem. Lógico, eu saí totalmente daquilo que é o escopo que o Ferreira tinha proposto, não é? Desse direito direito à natureza, né? Desse direito à natureza, mas é fato, não é? As cidades hoje em dia estão cada vez mais refratárias, as cidades hoje em dia estão cada vez mais individualizantes, e mesmo naquilo que é uma população que poderia nos encontrar a qualquer momento, essa também é rechaçada, pelo menos aqui em São Paulo, né, Ferreira? A cidade cansa, viu? A cidade cansa, viu? Pra mim, Pedro, quando a gente fala cidade, o que deveria vir à mente, né? Em italiano isso fica mais claro, né? O città em italiano, esse ti tá colado com o nós, né? E quando a gente traduz nós, é o mesmo ti em italiano. Então, em italiano isso é muito mais fácil de ver, né? Então, é o lugar de nós. O lugar de nós, né? O tá é o dade, né? É a capacidade de sermos nós. Sim. Então, a única coisa que justifica o ser cidade, ou a capacidade de nos reunirmos, de vivermos nesse grande conglomerado de gente, é o nós. Quando a gente propõe um estilo de vida onde você passa pelas pessoas e nem olha no olho das pessoas, não tem a capacidade de dizer um bom dia quando pega o elevador junto, você tá maculando, você tá violando a própria existência da cidade naquilo que justificaria essa reunião, né? E se você for pegar os textos antigos lá do Oriente Médio, não só Gênesis, mas o próprio Gilgamesh, você vai ver essa crítica a esse aglomerado de pessoas. Porque é quando junta essa galera muito próxima é que vai acontecer o assassinato, o roubo, o adultério. Pega lá os 10 mandamentos e você vai ver que é muito mais difícil você precisar deles no campo ou, né, no meio da natureza do que na cidade. Então, as leis vão existir por conta desse aglomerado.
E o que não é problema, necessariamente, para os meios e para as comunidades indígenas, exatamente porque você vive esse nós, né, essa capacidade de sermos nós, junto com outro nós, que é o tamanduá, que é o tucano, que é a onça, sim, os peixes, que você sabe que tem o perigo, mas ao mesmo tempo que todo mundo precisa sobreviver. Então, tem até a outra tribo que é inimiga, sim, mas que você reconhece o poder dessa outra tribo. Então, existe até na capacidade de confronto, né, e na possibilidade de confronto, um respeito pela necessidade de existência do outro. A nossa cidade, Pedro, moderna, São Paulo, Rio de Janeiro, muito evidentemente, mas também Nova York e assim por diante, Roma, dá essa experiência de estamos todos juntos, teoricamente pacificados, mas que não propicia esse estar juntos, né? E aí, sim, na verdade, um coletivo de eus, coletivo de atroz, né? E que a gente se acostuma. Então, Pedro, você, nossas famílias, a maioria das pessoas que a gente conhece, nós somos sem terra, né? Não somos sem teto, né? Graças a Deus, que aí é a última das condições, né, da cidade, né? É o pária dos párias na cidade. Mas a cidade propicia uma humanidade sem terra. E isso não é pouca coisa, isso diz daquilo que nós somos e de uma violência que nos faz, que é uma violência ontológica, ou seja, na essência daquilo que a gente é e que a gente não problematiza, né? Então, quando a gente traz aqui o tema do direito à moradia, é pensar também que tipo de moradia, né? Porque não basta você ter moradia, mas é preciso você ter uma moradia sustentável, né? Sustentável no sentido, inclusive, de você conseguir pagar o aluguel, conseguir pagar o condomínio, conseguir pagar a parcela da caixa. A prestação da caixa, tá certo. Ô Ferreira, e vai mais, né? Lógico, isso pode pôr na conta do capitalismo, né? Mas o quanto a gente não é dono mesmo da cidade, né? Porque agora vão falar que a gente é ANCAP. A gente paga um monte de imposto, a cidade não traz nada de volta pra gente, a gente não pode ocupar... Lógico, existem as regras de convivência múltipla, tem tudo isso, mas até que ponto a gente é mesmo dono dessa cidade? Como o Ferreira disse muito bem, a gente mora na cidade, tem teto, mas a gente é um bando de sem terra. A gente é um bando de sem terra. Essa cidade, esse espaço em que a gente habita, ela não é nossa. Basta ver, e eu vou retomar de novo São Paulo, que é de onde a gente fala, é uma cidade que não tá nem aí pro pedestre, por exemplo. Dane-se, eu ia falar outra coisa com F, né? Mas dane-se o pedestre, o que vale aqui são os carros, não é? O que vale aqui são as máquinas de transporte. É uma subversão daquilo que é esse sentido de cidade que o Ferreira trouxe, né? O sentido do latim, que é italiano também, de onde vem essa palavra, essa origem, não é? Que é o nós, não é? Um lugar de nós. E tudo que menos tem é um lugar de nós, não é? Entendo que há o direito à cidade, o documento está correto, mas a leitura que se faz precisa ser feita à luz daquilo que o Papa fala, não é? O Papa Francisco fala. E a luz da cidade, o direito à cidade é, na verdade, o direito a nos sentirmos donos dela, participantes dela, vivermos nela, né? Que a gente possa ocupar os espaços, né? E então, quando você pensa, a gente fez essa experiência, né, Pedro, de brincar na rua. A Alice não vai fazer essa experiência, o Francisco talvez, provavelmente também não, né? Porque a rua já não é mais nossa, né? A rua é pensada em São Paulo para ser dos carros. A praça pública hoje é mais dos food trucks do que das pessoas. É um movimento bonito que acontece aqui em São Paulo do hip hop, de ocupar as praças para fazer as batalhas de rima. Rapaz, pega pra capar, né? A polícia chega. A GCM e alopra, né? O pancadão também é criminalizado porque não existe
existe lugar para o coletivo, né? Essa cidade não é nossa, tá posta, né? Então, plantar uma arvrinha vai resolver, Ricardo Nunes? Não vai, não né? Não vai. E a troco de tirar gente da rua, mas não para realocar de casa, para remover, né? No sentido de expulsar. Essa Exato. É a verdade, né? Plantar uma arvrinha para tirar alguém que está ali ocupando aquele espaço é mais atroz ainda. E também é isso, né, Pedro? O direito à moradia vem junto com o direito a locomover-se. E se você não quer ter moradia, se você quisesse ser apenas um transeunte, alguém que passa de rua em rua, de cidade em cidade, nós, humanos, deveríamos dar esse direito para você também. Sim. De você poder, né, ser uma pessoa que arma sua tenda, fica um tempo, vai pra frente e tá tudo bem também. Sim. Sim. E é um estilo de vida, né? E a gente não pode negar isso, né? Bom, são muitas questões que envolvem aí diretamente a população que está na rua. O próprio texto do Papa critica, né? População em situação de rua. Fala, eufemismo mascara a realidade, né? E de fato, na hora que eu li, eu falava, caramba, é verdade, o Papa tá certo, mas tá aí, né? São os termos e tudo mais, mas há de fato o direito à cidade. Mas uma outra coisa me chama a atenção, Ferreira, e quando você falava aí moradia de qualidade, e ainda falando de números, eu acho que a gente fica um programa inteiro nos números, é um número de casas sem banheiro, né? 360 mil casas sem banheiro, eu acho que é mais. Acho que é mais, né? Sem aquilo que é básico, cara, né? A gente tem banheiro aí, tem um saneamento e tudo, a gente tem um número gigantesco de pessoas no Brasil, que é aquilo, pode ter até um teto, mas não tem uma casa, um lar de verdade, não é? E outra, os outros números de moradia, né? Favela e comunidade urbana, que geralmente são aglomerados, né? Que se formam por conta de problemas de moradia, de problemas de acesso à moradia, e aí quando querem desapropriar favelas, que geralmente ficam próximas ali aos grandes centros, querem mandar lá para as periferias, dificultando a vida, né, de quem quer ir quer viver com um pouco de dignidade. Eu lembro que havia uma conversa, a Vila Prudente, para quem não conhece, a Vila Prudente é uma favela clássica daqui de São Paulo, que já existe há um bom tempo. Uma das mais antigas, né? Ou se não a mais antigas. Sim. Não é das maiores, não é? Mas é uma das mais antigas. E houve uma época lá que queriam transferir as pessoas da Vila Prudente, porque ela fica num pedacico de terra ali, num lugar super bem valorizado, né? Vila Chegou Prudente, o metrô, ali. linha verde. Chegou o metrô, não só a linha verde, né? Chegou o monotrilho, chegou tudo pra lá. E tá expandindo agora pro céu a Vila Prudente. E eu lembro que falaram assim, não, mas a gente dá o direito de moradia pra vocês vão morar lá na cidade de Tiradentes. Mas a cidade... Pô, brother, cidade de Tiradentes é longe, sem nenhum desrespeito, né? Mas quem mora na Vila Prudente, tá muito perto do centro. Em 20 minutos tá no centro. Se você for morar na cidade de Tiradentes, você vai ter que acordar 2 horas mais cedo todos os dias e chegar 2 horas mais tarde todos os dias, simplesmente para ter um direito à moradia. Então, não é só o teto, né? Não é só a terra, mas é lugar de qualidade. O Ferreira falando de deslocamento, né? As cidades hoje em dia massacram as pessoas. Tem gente que fica 2, 3 horas no trânsito. Esses dias eu precisei levar o Francisco para tomar a vacina no intervalo em que eu dou aula de manhã e à noite. E aí eu fui levar o Francisco lá na Vila Mariana para tomar a vacina. Durou, o percurso de ida e volta durou exatamente 3 horas e meia. E aí eu cheguei em casa, jantei e peguei o carro de novo e fiquei mais 1 hora. E depois, para voltar, eu fiquei mais 1 hora para voltar. Ou seja, só naquele dia, em deslocamento, sem contar o deslocamento da manhã, eu fiquei 5, 7, entre 7 e 8 horas me deslocando em caminho, né? Rumo a algum lugar. É certo isso, não é? Isso é moradia, isso é qualidade de vida, não é? Será que isso é vontade de Deus de verdade, né, Ferreira? Enfim, divaguei, viu, Ferreira? A gente volta pra Vila Prudente
E volta a tocar no assunto Cidade Tiradentes. Por quê, Pedro? Cidade Tiradentes, primeiro que já deveria acender um sinal de alerta. Por que você chama um bairro de cidade? É porque é tão distante e é tão vasto que poderia ser outra cidade, né? E São Paulo tem essas manias. Era a cidade de São Mateus, o bairro de São Mateus, cidade Ademar, cidade Dutra, né? De tão grande que são esses bairros. Cidade Tiradentes. E que se constitui pela gentrificação. Pega uma galera de um lado, coloca lá em Cidade Tiradentes. E vai muito bem, obrigado, viu? Quando você pensa em cultura urbana em São Paulo, de vivacidade, de movimentos culturais, Cidade Tiradentes hoje é um polo, né? Sim. Cultural, criativo, um dos maiores da cidade de São Paulo, como é a periferia, né? Sim. Só que, Pedro, aí os caras fazem o tal do monotrilho, que, teoricamente, há mais de 30 anos, tinha já como destino Cidade Tiradentes, ligar a Vila Prudente com Cidade Tiradentes. Até hoje não chegou. Pois é. Você vai demorar de monotrilho, que deveria ser um transporte rápido, nada, 1h30, né? Pois é. E aí tem um absurdo que acontece na estação Vila Prudente, na estação do monotrilho, Pedro, que os caras fazem você descer do monotrilho e pra você chegar na porta do metrô pra linha verde, né, que é a linha mais concorrida, mais paulista, né? Vai pra... topzera da Paulista lá, que inclusive não quiseram fazer levar o metrô pro lado da cidade de Tiradentes, estão levando ele pro Tatuapé, por que será, né? Mas do monotrilho até a porta do metrô da linha verde, Pedro, você demora 15 minutos andando dentro da estação, porque o monotrilho tá em cima da avenida e o metrô tá no subsolo, então você tem que passar por passarela, descer milhões de escadas rolantes, passar por catraca para você poder chegar para fazer a composição, o translado, entendeu? Então, quando a gente fala de qualidade de vida, né, de mobilidade, a gente tá falando disso, nesse você ser tratado literalmente como gado. Exato. Numa das maiores cidades do mundo, né? E não é, Pedro, não é isso, porque São Paulo não é planejado em nada, mas isso não é a falta de planejamento, isso é o que foi orquestrado. Sim. Né? Por quê? Não tenho dúvida disso. Porque você precisa que essa galera que pega esse monotrilho e vai pegar o metrô, não pegue tudo de uma vez. Não pode ser instantâneo, sair de uma porta do monotrilho e chegar no metrô. Você precisa que essa galera perca um tempo para que os vagões se movimentem, entendeu? As composições se movimentem para eles darem conta. Mas é a logística do gado, né? É fogo. Ferreira, tem uma musiquinha aí, né, Ferreira? Tem. Manda, Pedro, explica aí. Esse programa tá mais pistola do que eu imaginei que seria. Tá, paciência, mas vamos lá. Vamos ser iluminados pelo evangelho depois da musiquinha. Vamos, muito bem. Eu fiz aí uma brincadeira com a música Construção do Chico Buarque, que é praticamente também uma releitura, uma amálgama, Pedro, do pensamento do Papa Francisco lá, né, do começo de conversa, com a música do Chico Buarque, Construção, e o Papa lembra de um midrash da Torre de Babel. Eu gostei, hein? Show. Torre de Babel, Pedro. Construção. O construtor que cai do andaime. Rapaz, na verdade já tá tudo aí, né? Já. Então, eu fiz essa musiquinha e chamei, não de Construção Parte 2, poderia ser, ou Reconstrução, ou Construção Remix, mas eu chamei de Contrição. Boa. Que é o contrário do construir pra fora, né? É o construir esse ser humano que vai se rever e vai falar, tô dando mancada, preciso acertar aqui o que é importante pra mim, o que eu quero construir comigo mesmo. Então escute essa epopeia que ficou quase um faroeste caboclo, Contrição. E no final tem a versão estendida, mas vamos ouvir a versão do rádio. A humanidade brotou da terra bem orgânica,
se nutria de maneira mágica, purificou nas águas dos rios sua forma física, viveu o ciclo do ar e da chuva balsâmica, cultivava o chão com uma ternura autêntica. Amar e viver era uma só coisa única. A humanidade sem terra ficou catatônica, presa em torres de uma mentira faraônica. Subiu ao céu e se afastou da arte botânica. Inventou tijolo e telha e perdeu dinâmica. Separou-se em castas uma ideia lunática. Metade dela passou a ter uma vida mecânica. Montou um monte de telha na sua coxa escálida. Sem parar, pariu, amamentou uma cria asmática. Ergueu o lucro dos donos numa sanha sádica. Se a peça quebra, ele se debulha em lágrimas. Se alguém tomba do andaime, a postura é cética. A humanidade sem trampo também é queda trágica. Da sociedade anônima, já não é selvagem e nem mesmo doméstica, por macular o fruto da religião econômica. Sem terra, salário, teto ou uma pausa lúdica, a humanidade se tornou estéril e caótica. Matou a criação como uma praga tóxica. Caiu da sua torre pela força da física e arranhou o céu, uma fera cômica e trágica. Tossiu o ar impuro numa tosse asmática. Sentiu no peito a dor de uma ferida lúdica. Repartiu a sociedade de forma explorou a mãe terra com ternura sádica e acabou com o chão feito uma coisa tóxica. Ressuscitar é opção se a contrição for súbita.
E nesse episódio nós estamos falando de moradia, né? Fraternidade e moradia. Já falamos bastante dos problemas e poderíamos falar ainda mais, mas talvez seja importante agora a gente botar o evangelho em campo, né? O evangelho não só do campo, mas da montanha. E como é que a gente traz Jesus, Pedro, Jesus agora para esse nosso discurso aqui? Como é que Jesus nos ilumina, assim como pede a campanha da fraternidade, pra gente não ficar só no lamento? Ah, cara, eu acho que as chaves bíblicas da campanha são interessantes. Eu acho que a gente podia tirar algumas das nossas cabeças, né? Por exemplo, você pegar ali João, lógico, é um dos motes da campanha da fraternidade, né? Que fala do verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? E o sentido de habitar está dentro daquilo que é a construção do conviver, do viver junto, de se fazer presente, não é? Por exemplo, aqui nessa casa habito eu, Dona Patroa, habita Francisco e uma cachorrinha, né? Habitamos aqui nesse teto, habitamos aqui nesse lugar, e aqui formamos uma pequena comunidade em que só pelo olhar sabemos o que cada um sente, que cuidamos um do outro. Quando o verbo se faz carne, né? Se faz um humano e vem habitar entre nós, eu acho que esse sentido de habitação passa por aí, nesse sentido, nessa forma tão bonita de que ele se faz um morador do planeta, um morador daqui, desse lugar, como a gente, né? Entre a gente. Para lembrar isso, não é? A questão da moradia não é só uma estrutura física, ela também é uma estrutura de segurança, ela é uma estrutura emocional, ela é uma estrutura que dá identidade, né? O meu cunhado esteve aqui esse final de semana e ele falando dos tamanhos dos apartamentos de São Paulo e tudo, eu falo, mas cara, não há lugar que eu mais queira estar do que a minha casa com as minhas pessoas, e quando eu tô fora, o lugar que eu mais quero voltar é para o meu lar, para essa habitação, não é? Então, penso que quando você elenca, né, o verbo se fez carne e habitou entre nós, é esse sentido de proximidade, de dar característica, né? Eu acho isso formidável, né, Ferreira? Eu quando vou falar, Pedro, de moral pra molecada lá do 6º ano, também do 7º e tal, do fundamental, eu começo a falar que moral tem a ver com morada, né? Que quando você sai da sua casa e você tá em outros lugares, mesmo que seu pai e sua mãe não estão juntos, você tem que se portar do jeito que eles te ensinaram a se portar. Exato. Né? É a moral que você aprendeu em casa, você carrega onde você estiver. E quando você não se porta desse jeito, e seu pai e sua mãe sabem, aí você vai escutar um bolão. E mais ainda, Pedro, quando você chega em casa e faz alguma coisa que não está nesse script, né, até não dito, mas às vezes dito com veemência pelo seu pai e sua mãe vai virar pra você e vai falar, enquanto você morar debaixo desse teto, enquanto você morar na minha casa, a banda toca desse jeito. Então, moradia tem a ver com essa moral, mas não no sentido moralizante de ditar regra pro outro, mas quando você age de acordo com a moral que você recebe dos seus pais e consequentemente dos seus ancestrais, porque seus pais também receberam dos pais deles e isso século a seculorum, você tá protegido, Pedro. Então, a casa te protege também porque ela te dá modos de viver em comunidade. Né? Então, ter a moral, ou ter uma moral, ou agir moralmente, significa que você respeita a alteridade do outro. Você respeita o outro na sua diferença, porque você também quer ser respeitado. E é muito bonito você pensar o menino Jesus ali na casa de Nazaré, e Maria e José dando a letra, falando, aqui nessa casa aqui, menino, aqui é desse jeito aqui, tá entendendo? Então, da
da porta pra fora, você tome tento, né? Porque se chegar história sua, claro que não ia chegar, né? Mas... Menininho bonzinho. Bonzinho, mas se chegar a história sua aí de você, que os vizinhos estão falando que você fez ali perto do riacho, traquinagens. Jogou bola quando chegar em casa a gente conversa. Exato. Em casa a gente conversa. Jogou bola no quintal, essas coisas todas, né? Exato. Mas há outro, ainda, né, na seara dos evangelhos, há essa questão de habitação me chama muito a atenção. A gente pegou João, né? E o verbo se fez carne, veio habitar entre nós, e todo esse sentido de morar, esse sentido de casa, né? Mas é de se lembrar também que Maria foi a habitação de Jesus e quando Jesus nasce, isso está no texto base, eu achei uma sacada muito bacana de que quando Maria, no Evangelho segundo Lucas, tem Jesus, não, na verdade isso é no Evangelho segundo Mateus. Jesus nasce na Bethlehem, né? Não, é Mateus ou Lucas? Meu Deus do céu, Ferreira. Mateus. Toda a tragédia da fuga a Bethlehem é Mateus, eu esqueci. Em Mateus são perseguidos o tempo inteiro. E nascem em Bethlehem, Belém, a casa do pão, né, Ferreira? Ou seja, isso tem tanto significado, né? Porque Jesus nasce na casa do pão. Ele é o pão da vida e que depois vai habitar em cada um e cada uma que recebe a Sagrada Eucaristia. Não é toda uma questão de moradia e de como esse esquema de moradia com Deus, ele é tão diverso, tão bonito, tão especial, né, Ferreira? E que às vezes a gente esquece, né? Fala-se de Shekinah e tudo mais, o povo gosta desses nomes hebraico, mas é fato que há coisas muito mais simples e elementares que mostram com muito mais força essa característica da habitação, não é? E mais ainda, a gente fala de Maria sai da sua habitação, levando Jesus habitando em seu ventre, e vai até Isabel, e com ela fica habitando por 3 meses, não é? Da mesma maneira que Maria pergunta, lógico, há todo um outro sentido, mas ela pergunta ao anjo, como pode isso acontecer se eu não convivo, se eu não habito, se eu não coabito com nenhum homem, né? Ou seja, se eu não tenho esse vínculo com nenhum homem. É tão bonito perceber o quanto Deus olha para essa estrutura, que, repito, não é uma estrutura física somente, mas como muito bem disse o Alexandre, é uma estrutura moral, moralizante, não no sentido moralista, mas no sentido de dar característica ética, né? A prática da ética é a moral, o quanto a moradia faz parte disso, né, Ferreira? Sim. E aí, se você vai pegar também o Jesus, mestre, a vida pública, Jesus passa de casa em casa. Você vê Jesus na praça pública, vê Jesus na sinagoga, que de certa forma é a casa de oração, vê também. Mas o lance de Jesus é passar nas casas. Prepara o café aí que hoje eu vou passar lá, tá? E faz as curas nas casas, tira o demônio nas casas, ressuscita nas casas, parte o pão, né? Convive com os párias da sociedade nas casas, porque Jesus vai mostrando a dignidade de cada casa, quando ele vai passando essa coisa da inabitação, né? Do Deus conosco aqui, nessa casa. E aí, é bonito que quando Jesus chega numa casa, ele a transforma. Sim. Essa casa, ela passa a ter uma dignidade, mas não porque Jesus chegou somente, mas porque essa casa abriu-se, Pedro, para a graça. E aí, na missão que Jesus manda os discípulos, ele pede para os discípulos passar de casa em casa. Sim. Então, porque esses discípulos vão ser Jesus entrando em cada um desses lares. E isso é bonito, porque ao mesmo tempo pede que os discípulos tenham esse desprendimento, mas também que possam ir o máximo possível ao encontro das pessoas. Quem abriu o seu lar, o seu coração para acolher o evangelho, a paz esteve ali. A graça
graça esteve ali. Quem não se abriu, passou batido. Jesus passou batido. A graça passou batida. E você nem se percebeu. Tava tão ali enfronhado com os seus microproblemas que não percebeu a oportunidade de receber Deus no seu meio. Bonito, bonito. Gostei, hein? Gostei. O cavalo só passa arreado uma vez, é aquela história, né? Mas também... E que faz eco lá a Abraão que recebeu os anjos nas suas tendas, né? Então, rapaz, eu queria falar exatamente disso, né? Eu queria falar a gente ficasse ali nos Atos dos Apóstolos, né? No Novo Testamento, mas não tem como falar de casa e habitação sem falar dos anjos que visitam Abraão. E todo o aspecto trinitário que existe nessa história, né? Exato. Porque Deus manda acolher, existem midrash sobre essa história, né? Várias, aliás. Mas, assim, é Deus quem visita Abraão, faz uma promessa, Abraão é acolhedor, ou seja, é uma história que envolve essa questão da casa, essa questão da habitação, a questão da acolhida. Há uma outra, né, Ferreira, de que quando Deus entra numa casa, que é a viúva de Sarepta, que tá ali para morrer e esperar a morte com o filho, e entra o profeta e que também opera ali o milagre da farinha e do azeite. Quantas coisas acontecem na casa e Deus é que visita essas casas, né? Não é uma novidade de Jesus, é uma concretização em Jesus, isso é fato, mas há sempre essas histórias, né? Ou mesmo o sangue na soleira das casas dos hebreus, né, Ferreira? Na noite de libertação. A marca. Olha, aqui a morte não vai passar e vocês estarão protegidos por Deus, sem contar a grande tradição judaica da mezuzá na porta. A mezuzá é um trecho da lei que fala: amarás a Deus de toda a tua força, todo o teu coração, todo o teu entendimento, para dizer, olha, uma casa, uma habitação é também um lugar de santidade, não é? Lembrar-se de Deus disso nessas casas. E aí a gente fica pensando, quem não tem onde habitar, o quanto de experiência perde. O quanto de experiência perde, não é? Não que Deus não vá visitar, até porque quem está na rua não vai receber a visita de Deus. É figura do próprio Senhor, né? Toda vez que eu estive na rua e você me acolheu, tive fome, tive sede, não é? Jesus fala, eu sou o próprio, né? Quer dizer, não é que Deus vai visitar, é Deus esperando visita, mas tirar o direito de moradia de alguém é tirar o direito não só da segurança, não só da afetividade do lar, mas é tirar o direito de experiências muito diferenciadas com Deus e que passam, né? Passam batidas justamente porque não se tem esse lugar, essa casa, esse local de acolhida, né, Ferreira? É uma experiência tão natalina, e a gente tá chegando exatamente nessa época de Natal, que, né, é um lugar comum nessa época do ano, mas a gente sempre tem que voltar a isso. Maria, para dar à luz, é uma sem teto. Sim. Então, quando Pedro lembra que a pessoa sem teto é a imagem de Deus, é exatamente porque Maria dá a luz na estrebaria porque ninguém abre a porta para ela ter o filho. Sim, né? sim. Grávida, dando a luz no meio de animais porque não tem uma casa que abra a porta para Deus entrar. Então, essa é a imagem do Natal, né? Se a gente pudesse pegar todas as imagens de Natal, né, e jogar fora, mas precisasse ficar com uma, é da pessoa em situação de rua, uma família em situação de rua, né, Pedro? Sim. Uma família, uma mãe, uma criança e um pai sem amparo, mas onde Deus se faz presente. Para lembrar sempre isso, essa experiência da hospitalidade que deveria ser uma das marcas do nosso Natal. E o quanto isso é difícil, né, Pedro? E não tem como a gente não confrontar isso com a realidade, porque a casa mais pobre, e eu fiz essa experiência muitas vezes, o Pedro também, certamente, na sua vida missionária, a casa mais pobre é a que está mais aberta
aberta a dar tudo que tem, que é um copo d'água, que é um copo de café, pro missionário. E a casa mais rica só tem a oferecer o portão de ferro e a câmera de vigilância. Sim. E a frieza do coração. E o interfone. E a frieza do próprio interfone, né, Ferreira? Isso então, é marcante isso, né, Pedro? Sim. E você falando, me lembro das experiências que tive de café passado na hora, de almoço marcado e às vezes a pessoa ficar de pé olhando a gente comer pelo prazer de ver alguém comendo, né? Ou de almoçar numa casa e quando vê o prato cheio a pessoa colocar mais comida e falar, não, eu não suporto ver prato vazio na minha casa. Mas eu já comi, não, mas come mais um pouco, não é? É tanto uma manifestação divina nessa hora, né? A gente consegue perceber justamente Deus cuidando da gente, justamente na atitude dos mais pobres, dos mais simples, daqueles que não têm muito a oferecer, senão um obrigado ou a casa aberta, e as suas histórias que geralmente são belíssimas, são magníficas. Tem tanta coisa, né, Ferreira? Mas eu não sei, eu acho que a gente podia ir parando por aqui, não? Eu acho que a gente podia parar, Pedro, mas eu acho que, assim, por último, né, por fim, sim, é bom a gente lembrar do Jesus que fala, as raposas têm tocas, mas o filho do homem não tem onde colocar sua cabeça. Sim. Pra gente lembrar disso, que a experiência da dignidade da casa é também a experiência da dignidade humana, mas ao mesmo tempo, o humano, ele vai além, né, de qualquer estrutura. A gente deveria propiciar a dignidade das pessoas, né, de ter uma casa, de ter um lar, de poder cuidar da sua família, de poder ter a sua privacidade, de poder propiciar momentos de encontro com quem ama, né, com seus amigos, enfim, exatamente para a gente poder lembrar que o Deus Todo-Poderoso, ele é livre e ele habita onde ele quer, né? E quando você se dispõe, né, a fazer a experiência, seja da abertura do coração, ter casa é algo importante, né? Mas saber que você pode ser acolhido sem medo, né, é uma outra experiência ainda mais importante, que só pode ser feito por quem tem muita fé, né? E muda totalmente a perspectiva aí. Acho que eu me perdi um pouco nas ideias agora no final. Não, tá bonito e tem coração. Bom, a gente volta na próxima semana. Esse é o penúltimo Uma Conversa do ano. O ano tá acabando, a gente já vai dizendo, a gente vai entrar no recesso porque precisamos descansar, mas a gente volta, sempre voltamos, mas por hora ficamos aqui. Um beijo, um abraço, Ferreira. Um aperto de mão e até mais. Até mais. E ouve a musiquinha toda aí, a versão estendida agora. A humanidade brotou da terra bem orgânica, era barro e se nutria de maneira mágica. Purificou nas águas dos rios sua forma física. Viveu o ciclo do ar e da chuva balsâmica. Cultivava o chão com uma ternura autêntica. Amar e viver era uma só coisa única. A humanidade sem terra ficou catatônica, presa em torres de uma mentira faraônica. Subiu ao céu e se afastou da arte botânica. Inventou tijolo e telha e perdeu dinâmica. Separou-se em castas uma ideia lunática.
Metade dela passou a ter uma vida mecânica. Moldou um monte de telha na sua coxa escálida. Sem parar, pariu, amamentou uma cria asmática. Ergueu o lucro dos donos numa sanha sádica. Se a peça quebra, ele se debulha em lágrimas. Se alguém tomba do andaime, a postura é cética. A humanidade sem trampo também é queda trágica. Sociedade anônima já não é selvagem e nem mesmo doméstica. Por macular o fruto da religião econômica, sem terra, salário, teto ou uma pausa lúdica, a humanidade se tornou estéril e caótica. Matou a criação como uma praga tóxica. Caiu da sua torre pela força da física e arranhou o céu, uma fera cômica e trágica. Tosse o ar impuro numa tosse asmática. Sentiu no peito a dor de uma ferida lúdica. Repartiu a sociedade de forma framilástica. Explorou a mãe terra com ternura sádica e acabou com o chão feito uma coisa tóxica. Ressuscitar é opção se a contrição for súbita.